Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Filosofando com Gabi. E hoje o tema da nossa aula é continuação do que foi a aula da semana passada. Na semana passada nós vimos o empirismo de Francis Bacon e John Locke. E ficou para trás esse grande pensador e não menos importante, inclusive quando se trata de questões do Enem, por exemplo, se você é um vestibulando, a gente está falando de empirismo do Hume sendo muito mais cobrado do que o empirismo de John Locke, por exemplo. Então, o Locke ele acaba sendo muito cobrado nas questões políticas, né? Agora, quando se trata da epistemologia, do processo de conhecimento, o empirismo de Hume é muito cobrado, além de Francis Bacon. Então, o que a gente precisa entender para a gente poder sacar quem é David Hume? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui hoje é que essa aula não está sendo ao vivo, a prof aqui está de férias, mas eu estou no chat com vocês, então qualquer dúvida que houver, pode perguntar que eu vou te ajudar, que eu vou esclarecer. Então, eu tô aqui, mas eu tô aqui também, aí no chat, podendo resolver todas as questões que vocês precisam. E o que acontece quando a gente pensa em David Hume? O Hume, ele é um filósofo inglês bem interessante, ele está lá no século XVIII e ele trabalha a corrente de conhecimento que é o empirismo. O que é o empirismo? O empirismo, ele é uma corrente de conhecimento epistemológico que diz que o nosso processo de conhecimento, de aprendizagem, ele começa, se inicia e ele só pode existir a partir da experiência. Então, a ideia de tato, olfato, visão, paladar e audição são condições necessárias e primárias para que qualquer tipo de conhecimento possa acontecer. Então, quando a gente está falando de David Hume, a gente está falando de um cara que não só é empirista, mas ele também é ceticista. O cético dentro da filosofia é aquele que não acredita numa verdade que seja inabalável, que seja eterna. Então, ele vem nessa linha não só sendo empirista, mas ele também vai trazer para a gente questões que são questões de cunho cético, ou seja, nós podemos viver o processo do conhecimento, nós podemos compreender várias coisas do mundo, mas isso não significa que o nosso conhecimento acabou ou que ele é verdadeiro e universal, tá? Então é muito importante a gente ter em mente esse ceticismo de David Hume. Então, Hume nasceu em Edimburgo, na Escócia, e ficou conhecido por desenvolver um método de empirismo radical. Para esse pensador, nenhum conhecimento pode existir sem passar pela experiência, ou seja, ele é um filósofo empirista. O filósofo escreve uma obra chamada O Tratado sobre o Entendimento Humano, que foi publicada em Londres em 1748. E essa obra ela vai ser um fenômeno revolucionário naquele contexto, e não só naquele contexto, mas sabe quem vai beber dessa água do Hume e vai transformar a história da filosofia? O Kant. O Kant, que era, antes do Hume, um racionalista fã do Descartes, quando leu David Hume, fala, é esse o cara, eu entendi tudo, e faz uma revolução na história da filosofia, que a gente deixa isso para outra aula. Então, presta atenção aqui. Por que essa obra, Tratado acerca do Entendimento Humano, é importante? Porque aqui ele vai dar uma atenção maior para o método de investigação que se faz onde? Pela observação e por generalizações. O que é observação? São os nossos sentidos. Se a gente parar para pensar, a ciência, basicamente, ela constrói o seu conhecimento no método da observação. Então, você observa uma lâmina, você observa um fungo, você observa o resultado de um exame. Então, é por meio do levantamento de dados, da observação, de observar se aquilo se repete ou não, que o conhecimento científico se faz. E é também a partir dessa observação e desse conhecimento que se produz que criamos o que a gente entende como generalizações. Então, as generalizações, que é o cunho universal da ciência, vai ser um método, uma forma, um objeto de discussão de David Hume, ok? Então, é muito importante a gente ter claro. Quando se fala de Hume, um termo muito importante para vocês guardarem, assim, é associar ele à ideia de impressões. O que são as impressões? Segundo Hume, todo conhecimento tem origem nas experiências realizadas no mundo sensível.
que são nada mais do que matéria-prima para as ideias. Então, existe duas coisas. Existe a experiência e existe a ideia. A ideia, ela é resultado do processo de experiência. Então, ele nega a razão? Ele fala que o ser humano não pensa? Não. O Hume, ele acredita na capacidade racional do ser humano, mas ele acredita que essa capacidade só pode existir depois de um processo empírico, depois das experiências que esse ser vive ao longo da sua existência. Assim, tudo que existe na nossa mente origina-se das impressões sensíveis, que são percepções imediatas. A gente já vai desmembrando todas essas teorias. Já as ideias seriam apenas uma lembrança dessas impressões, que o filósofo denomina de percepções. Então, você percebe aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui, que ele vai chamar de impressão sensível, que é uma percepção imediata, e ele vai dizer que a lembrança da impressão é só uma percepção. Então, a gente percebe que ele usa o termo percepção em dois contextos. Então, a percepção, ela participa da experiência. Então, quando eu experimento, eu tenho uma impressão sensível. E isso me causa uma percepção imediata. E quando eu penso, essa minha percepção, ela já está mais distante, ela já está mais longe da experiência. Então, vou dar um exemplo aqui. Pego aqui essa caneta. Essa caneta, ela estava em cima da mesa. Quando eu pego ela em cima da mesa, eu não sabia que ela não era uma caneta, que ela era um outro objeto e está quente. Aí eu queimo minha mão. Isso é uma impressão imediata. Pô, peguei a caneta e queimei a mão. Caraca, caneta doida, a caneta está quente. E isso me dá uma percepção imediata. Quando eu queimo a mão, eu percebo que dói. Quando eu queimo a mão, eu percebo que está quente. Então, eu tenho um sentido e, junto com esse sentido, uma percepção. Quando eu vou te contar que eu vivi isso, eu vou chegar ali na sala pro meu marido e falar assim, Edgar, você não sabe. Fui pegar a caneta em cima da mesa, queimei. A caneta estava quente. Como assim a caneta estava quente? Aí a gente vai entrar nessa discussão. Mas essa percepção, ela já está distante do ato em si, que foi o momento que é o que ele chama de impressão sensível e imediata, que é quando eu toco, queimo, e quando eu te conto, eu já estou lembrando daquilo que aconteceu. Então, o termo percepção, para ele, refere-se ao que se apresenta à mente humana, que são tanto o que é impressão, que vem pelos sentidos, quanto as ideias. Então, a gente entende aqui que o termo percepção vai transitar entre a experiência e a ideia. Ok. Que podem ser o quê, né? Essas experiências e ideias. Vir de impressões, essas percepções, desculpa. Pode vir de impressões simples e de impressões que são complexas, que geram em nós ideias simples ou ideias complexas. As ideias, para esse pensador, elas são sempre mais fracas e as impressões mais fortes, visto que as impressões são imediatas e as ideias são só lembrança da impressão. Então, você acaba de me oferecer um cafezinho. Eu vou tomar o cafezinho sem nem questionar. Pá, queimei a boca. Nossa, queimei minha boca. Caça, a hora que eu falo, menina, acabei de queimar a boca com café, já tô longe. Porque a hora que eu queimei e da hora que eu te contei já são dois momentos. Então, ele vai falar que quando eu conto, quando eu tenho a ideia, quando eu estou falando só, contando uma experiência, eu já estou distante da experiência imediata, da impressão imediata que eu vivi. Então, a ideia ela é mais fraca e a experiência é mais forte, sempre. Então, para os empiristas, de um modo geral, a gente vem nessa linha de pensamento em que, quando eu penso, a minha ideia ela é menos poderosa, o meu pensamento é menos poderoso do que quando eu vivo uma experiência. Então, quando eu vivo a experiência e vou contar a experiência, ela não tem o mesmo efeito. Inclusive, pensa naquelas cenas que foram hilárias, que você morreu de rir, você chega contando para alguém e você já começa a rir, porque você lembrou, você já está quase vivendo o momento. E a pessoa fica assim, mas só isso? E depois? Fala, não, era só isso mesmo. Por quê? Porque o momento que você viveu foi tão engraçado, foi tão legal, foi tão sensacional,
cômico que você pensou que a hora que você reproduzisse ia ser igual, e aí é uma merda. E aí a pessoa não entra na vibe, ela não viveu a impressão, ela não viveu a experiência, então ela não consegue compartilhar desse sentimento com você. Então, essa é a diferença entre impressões e ideias. Quando a gente entra nesse mundo, então, de onde vem todas as fontes do nosso conhecimento, a gente tem que falar e explicar claramente o que são as impressões, que é todo o conhecimento que vem por tato, olfato, visão, paladar e audição. Ok, então o que são essas experiências, Gabi? O que são essas impressões simples que geram ideias simples e as impressões complexas que geram ideias complexas? As impressões simples, elas são impressões das características sensitivas particulares do objeto experimentado. Então, ó, características sensitivas particulares do objeto experimentado. Ou seja, elas dependem exclusivamente dos sentidos. Então, quando a gente fala da cor vermelha, quando a gente fala do gelo que é frio, quando a gente fala de um alimento que estava muito rígido, ou que estava mole demais, ou que era muito amargo, tudo isso a gente só consegue captar pelos sentidos. Então, as cores, né, tudo que vem com olfato, visão, paladar e audição é o que ele chama de impressões simples. O que são as impressões complexas? É quando a gente começa, depois de muitas experiências, a gente começa já a perceber o objeto como um todo e não só como quente, frio ou qualquer coisa do tipo. Então, quando você toca em algo gelado, você fala, nossa, isso aqui tá um gelo, né? Nossa, duro que nem uma pedra, que nem uma mesa. Nossa, você tá mole que nem uma gelatina. Você tá amarga hoje, tá parecendo um café. Se bem que café amargo mesmo é bom, né? Que a pessoa amarga não é bom, não. Então, o que a gente tem como impressões complexas? É quando a gente já começa a imaginar o objeto como um todo. Então, quando uma criança, ela vê um gelo pela primeira vez, ela viu o gelo, não fez sentido. Ela tocou o gelo, ela percebeu que é gelado, que é diferente. E aí, aquela primeira impressão simples que ela teve, tá ali, armazenou, virou ali nela uma lembrança, uma memória, uma forma de conhecimento. Então, quando ela olha o gelo, ela já associa. Agora, quando alguém pergunta, quer um gelo no seu suco? Ela já sabe que quando ela fala assim, quer um gelo no meu suco, aquilo é gelado e aquilo vai gelar minha bebida e ela vai ficar mais gostosa. Então, essas impressões complexas, elas já são resultados do quê? De experiências simples que vão se acumulando, tá? Então, não dá para ter uma impressão complexa sem antes ter tido uma impressão simples. São essas impressões simples e complexas que geram em nós o que a gente entende como ideias simples e ideias complexas. As ideias simples, elas são literalmente a cópia da impressão, ou seja, é uma lembrança da impressão. Então, por exemplo, você me ofereceu café. Gabi, quer um cafezinho? Eu falo, eu quero. Você não perguntou para mim se eu queria com açúcar, sem açúcar, você não perguntou nada, você só me ofereceu um cafezinho. Aí eu pego o café e eu tomo o café e ele tá sem açúcar. E eu falo, nossa, tá amargo. Isso é o quê? Uma impressão simples. Aí a pessoa fala, o que está amargo, Gabi? Eu falo, o café, ele tá sem açúcar, este café está amargo. Então, isso é uma impressão simples, por quê? Porque eu tenho uma referência, é direto, né? É uma impressão não, é uma ideia simples, porque quando eu olho e falo, eu não gosto de café amargo, eu prefiro que ele tenha açúcar, significa que eu já tomei um café com açúcar, já tomei um café sem açúcar, sei que o café é amargo e que aquilo não me agrada. Você entende que já houve várias operações mentais em cima de uma experiência imediata. Então, as ideias simples é quando elas sempre têm um correspondente imediato com a realidade. Então, quando eu falo assim, o chocolate ao leite é docinho. Por que eu tô falando isso? Porque eu já comi o chocolate ao leite, porque eu sei que ele é docinho e eu posso fazer essa afirmação. Existe um correspondente no mundo em relação ao chocolate ser docinho ao leite. Agora, as ideias complexas, elas são lembranças de impressões complexas. Essas ideias complexas, elas permitem que a gente comece a juntar experiências e fazer, então, comparações e tomar decisões. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tomou café sem açúcar, você nunca tinha tomado e você gostou. Aí alguém te ofereceu um chocolate, você achou que era o leite, mas era 50% cacau, então ele é meio amargo. E aí você comeu e você falou, gostei. Uma ideia complexa. Bom,
O café amargo me agrada. O chocolate amargo me agrada. E aí você cria uma ideia complexa. As coisas, quando são amargas, eu gosto, me agrada. Aí eu te ofereço um jiló. Aí você come o jiló. E o jiló não é gostoso. Você não gostou. E aí você tem que reformular a sua ideia. Ela ficou mais complexa ainda, porque uma nova experiência que você viveu mudou a sua ideia complexa. Porque você agregou agora a mais um conteúdo, a mais uma experiência na sua vida. Aí você não pode chegar mais à conclusão de que tudo que é amargo te agrada, mas algumas coisas amargas me agradam, como, por exemplo, o café e o chocolate. Você pode generalizar que tudo que é amargo te agrada? Não. Mas até então, como você nunca tinha experimentado algo amargo que não te agradasse, essa era a sua ideia mais complexa, porque as nossas ideias, elas estão atreladas às nossas experiências. Então, esse é o foco para a gente entender o que são ideias simples, que vão gerar ideias simples e compostas, que são geradas de impressões simples e impressão complexas. Então, o que significa aqui quando a gente está falando da filosofia humeana em relação às ideias? As ideias complexas é tudo que não tem necessariamente um correspondente com o mundo real. Então, por exemplo, você já comeu frango? Frango é uma ideia simples, porque você já comeu frango e você sabe qual é o frango. Você já comeu peixe? O peixe é uma ideia simples, porque você já comeu peixe, porque você sabe qual é o gosto do peixe. Então, ele tem um correspondente imediato com a realidade. Aí vamos colocar que alguém fala, ai, vamos ali que tem uma carne de rã que é uma delícia. Aí você olha e fala, carne de rã nunca comi. A pessoa, em regra, vai tentar te explicar usando o quê? Os seus sentidos. Aquilo, ela vai tentar buscar as suas ideias, as suas impressões simples, as suas ideias simples para compor uma ideia complexa. Então, como vai ser? Você nunca comeu carne de rã? Nunca comi. Carne de rã, ela tem gosto de frango e textura de peixe. Então, essa pessoa fez você compor uma ideia, pegou duas experiências que você já teve, já comeu frango, já comeu peixe, uniu essas duas para você imaginar como é comer uma rã. E aí você consegue imaginar. Só que a imaginação, ela está no campo das ideias complexas e ela está muito distante da realidade, porque a imaginação está distante da experiência. Então, o que são essas ideias que a gente chama, então, de ideias complexas? A filosofia humeana diz que a nossa mente possui a faculdade da memória e da imaginação. A memória é onde ficam armazenadas as ideias que são lembranças das impressões. Então, o que são ideias? Lembranças das impressões. Onde essas lembranças estão? Essas lembranças estão na memória. A imaginação é responsável por compor, transpor, combinar, separar e distinguir essas ideias que já estão na nossa memória. Então, você olha alguma coisa que te lembra algo que você já comeu, um lugar que você já foi, uma experiência que você já viveu e você fala, bom, se aquela experiência foi boa, talvez essa seja boa. Se aquilo que eu comi era bom, talvez isso seja bom. Se eu já comi frango e gosto, comi peixe e gosto, talvez eu goste da carne de rã. Então, isso tudo está no mundo das ideias, não está no mundo concreto, não está numa realidade. Então, fica no campo das ideias complexas, que ele vai chamar de imaginação, quando é essa composição. A imaginação é capaz de realizar as mais diversas formas de combinações, que podem ser frutos de fantasia ou do princípio de associação de ideias. Isso aqui é interessante. O princípio de associação de ideias para o Hume é assim, ele não é totalmente confiável, mas é o que a gente tem. Porque o princípio de associação de ideias é o que permite a gente conhecer, generalizar e tudo muito mais pelo hábito do que pelo conhecimento verdadeiro. Então, vamos observar aqui esse slide. O princípio de associação de ideias. Hume diz que existem três... Hume diz que existem três propriedades que nos permitem associar as ideias. Quais são essas propriedades? O princípio de semelhança, de contiguidade e de causalidade. Então, o que você tem que entender aqui? Que esses três princípios é que formam o nosso conhecimento sobre o mundo. Bem ou mal, são eles que formam o nosso conhecimento.
Então, é a partir desses princípios que a gente chega a algumas conclusões. Semelhança. São as ideias que se assemelham. É quando a gente olha, por exemplo, uma foto e a gente lembra de um lugar. A gente vê uma pessoa que lembra de outra pessoa. Ai, nossa, tô falando com você, você é igualzinho minha prima. Gente, eu sou uma pessoa que Deus definitivamente não jogou a forminha quando me fez. Porque independente de onde eu vou, em todo lugar que eu vou nesse Brasil, alguém fala que ou eu pareço alguém fisicamente, ou eu falo muito igual a alguém muito próximo, ou o meu trejeito é igualzinho da fulana, que eles chamam as pessoas, falam, vem aqui ver, olha aqui, não é igualzinha. Aí eu falo, sou eu, nem um pouco autêntica, eu sou uma pessoa igual várias outras que estão por aí. Então, quando a pessoa lembra, e aí o que acontece? Se a lembrança, essa semelhança que eu carrego comigo é de alguém legal, eu já vou ser muito querida por aquele grupo sem precisar me esforçar. Se essa lembrança, essa semelhança que eu carrego comigo é de alguém chato, aquele grupo já vai ter uma tendência a não gostar muito de mim, porque já me associou a uma pessoa. Então, as nossas formas de julgar, de decidir, de se aproximar ou de se afastar, também levam em consideração esse princípio de semelhança. Um outro princípio que também carrega a gente nas nossas tomadas de decisão é o princípio de contiguidade. Ou seja, é quando as ideias ou conhecimento se liga pelo espaço e tempo. Então, assim, a gente está aqui tranquilão e de repente a gente olha e fala, hoje é 1º de julho. Beleza, é férias para uma galera, para outra galera é 2º semestre, o tempo acabando. Então, assim, a gente vai se localizando pelo tempo e pelo espaço e a gente vai tomando decisões em relação a isso. Então, quando você olha e fala, gente, mês que vem é dezembro, é Natal, eu não me organizei, eu não vou viajar, eu vou ter uma árvore, eu vou ter será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou estar comemorando? Será que eu vou estar chorando? Então, a gente toma decisões, a gente se movimenta por conta do princípio de associação da contiguidade. E o mais importante desses 3 vai ser o princípio de causalidade. Porque o princípio de causalidade é onde está a relação de causa e efeito. E a relação de causa e efeito é o que move basicamente a nossa existência, gente. Porque a ciência é pautada na relação de causa e efeito, as nossas decisões são muito pautadas nessa relação de causalidade. Então, quando as ideias se relacionam por causa e efeito, a gente tem a causalidade. Então, fumaça lembra fogo, fogo lembra o calor. Isso são exemplos de associação por causalidade. Então, a ideia da associação por causa e efeito é o que gera em nós o que ele chama de hábito. E o hábito, ao mesmo tempo que pode levar a gente a prever alguns acontecimentos, também pode tirar de nós a capacidade de investigar, de ir além daquilo que está dado. Então, qual é o princípio, né? A ideia do princípio de causalidade? É a seguinte, vou colocar aqui, depois eu volto na fantasia. A crítica que o pensador faz à ideia de causalidade está no fato da causalidade vir do método indutivo. O que é o método indutivo, gente? O que é o método indutivo? O método indutivo é aquele onde a gente parte de ideias particulares para a gente chegar a uma conclusão que seja universal. Então, vamos colocar aí, por exemplo, que eu comi uma coxinha na padaria da esquina e gostei. Aí amanhã eu vou na padaria e como uma Carolina e gostei. Aí eu chego a uma conclusão, a partir de duas experiências aqui, de que as coisas daquela padaria são uma delícia. E aí eu vou lá e compro um sonho e o sonho estava horrível. E aí eu vou chegar a uma conclusão que nem tudo naquela padaria é bom. Mas eu já tinha chegado a uma conclusão universal de que tudo era bom a partir de experiências particulares. A ciência, ela trabalha com método indutivo e é exatamente o que ele vai criticar. Não só a ciência, mas o conhecimento por indução, ou seja, o método indutivo, ele é um conhecimento que ele é temporário e não necessariamente universal. Então, por exemplo, quando a gente olha a lei da gravidade do Newton, a lei da gravidade diz que todo objeto suspenso no ar tende a cair. Se eu soltar essa caneta, ela vai cair?
Óbvio que ela vai cair, eu estou dentro do campo gravitacional da Terra. Como que foi que Newton chegou nessa conclusão? A gente tem aquela famosa cena que caiu uma maçã na cabeça dele. Uma maçã é um objeto particular. Vamos supor que depois que essa maçã caiu, ele foi em algum outro lugar e caiu uma mexerica, aí ele soltou uma pedra e caiu, aí ele empurrou alguém de um precipício e caiu, e aí tudo que foi solto no ar, objetos particulares, a caneta, a maçã, a laranja, a pessoa, o cachorro, caíram. Aí ele chega a uma conclusão universal. Tudo que for suspenso no ar tende a cair. E aí isso torna-se uma lei universal. No caso do Newton, criou-se uma lei científica, né? A ciência, que diz que a gravidade, ela atrai os objetos para o centro da Terra, portanto, todo objeto suspenso no ar, no campo gravitacional, tende a cair. Ponto. Essa é uma verdade. Só que dá para dizer que essa verdade é universal, eterna e que ela nunca vai mudar? É aí que que o Hume vai trazer para a gente o questionamento e o seu ceticismo. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer aqui, presta atenção. É resultado da força do hábito e nem sempre corresponde com a realidade. O quê? Essa generalização que vem, portanto, do método indutivo. Como isso funciona? O Hume ele nega a legitimidade universal do princípio de causalidade e da noção imperativa associada a ele. O que significa isso? Imperativo é aquilo que tem que acontecer. Será que todo objeto solto no ar vai cair sempre para sempre? E aí a gente tem um problema quando a gente sempre acredita ou acredita piamente numa teoria científica. Por quê? Nessa causalidade. Porque quando foge da causalidade, a gente atribui a quê? A milagre. Então, olha que interessante. Lá em acho que é São Tomé das Letras, se tem alguém aqui de Minas, já se manifeste. Tem uma ladeira que chama Ladeira do Amendoim. O que é essa ladeira? Tem um lugar, que é uma montanha, e tem um ponto específico, que quando você coloca o seu carro desengatado, ao invés dele descer a ladeira, ele sobe bem lentamente. Isso acontece se eu colocasse essa caneta, porque ela é de metal, uma latinha de alumínio. As coisas que são metalizadas, elas são atraídas para cima, para o alto da montanha. Hoje a gente sabe que parece que naquela montanha ali existe uma pedra, tipo uma pedra magnética, assim, sabe? Então ela é mais forte do que a gravidade. O campo que ela atinge de chamar o metal para ela é maior do que a força gravitacional naquele ponto específico. E não sei se você conhece São Tomé das Letras, eu particularmente não conheço, só conheço histórias. É uma cidade conhecida por seu misticismo. É uma cidade de muita superstição, ela é super mítica. A ideia de que as coisas lá acontecem, até extraterrestre aparece por lá. Por quê? Porque lá, de fato, algumas coisas diferentes acontecem, que sai do campo causa e efeito daquilo que a gente está acostumado, daquilo que o hábito nos diz que é o correto. E aí a galera atribui essa cidade, esse lugar, a um lugar, então, mágico. E é exatamente porque o ser humano não conseguiu explicar num primeiro momento, porque ali, o que a natureza sempre fez comumente, ela não promove da mesma forma, as pessoas atribuem a milagre. Então o Hume ele fala que é um problema muito grande a gente achar que o conhecimento científico ele é uma verdade absoluta, porque quando a gente foge desse conhecimento científico, as pessoas tendem a achar que é milagre, quando na verdade é a nossa falta de conhecimento sobre o mundo. O ser humano é limitado, nós não somos capazes de entender todas as leis da natureza e prever todos os acontecimentos, mesmo que eles se repitam diversas e diversas vezes. Quando ele sai do caminho, você fala, foi milagre, só pode. E o Hume fala, foi milagre merda nenhuma. Isso aqui, é o quê? A gente sendo limitado e não sabendo explicar ainda. Então ele era extremamente cético, tá?
Cético em todos os sentidos, ele não acreditava em Deus, a ciência tem seus limites, o ser humano não pode conhecer tudo e milagre não existe. O que existe é a nossa incapacidade de perceber como o mundo está funcionando nesse momento. Então é interessante porque ele vai falar que o hábito é algo que é criado por meio da observação de casos semelhantes, que faz a gente ultrapassar os dados da realidade e aí a gente afirma as coisas além da experiência. Com isso, a gente passa a supor que as coisas acontecerão sempre dentro de uma mesma ordem, nos levando a associar uma ação a uma reação, quando na verdade não é necessariamente essa a realidade. Então, todo lugar que tem fumaça tem fogo? Não. Todo acidente causa morte ou alguém machucado? Não. Mas a gente acredita que sim. Se eu chegar e falar, gente, eu sofri um acidente hoje de manhã, a primeira coisa que as pessoas falam, você tá bem? Eu falo, não, eu tô bem. Foi o pneu da minha bicicleta que furou. E eu tive que arrumar. Foi um acidente. O que é um acidente? É algo que acontece fora da rotina. É algo que acontece fora do que a gente está acostumado. Então, vamos colocar assim, e isso é bem interessante. Você tem lá um diagnóstico, você descobriu que você tem uma doença rara e que você tem pouco tempo de vida. Aí, o que acontece? Em regra, quando um diagnóstico desse vem, e deve ser aterrorizante, as pessoas vão se pegar a todas as suas experiências. Elas vão se pegar a Deus, a milagre, a oração e a tudo que tem. E se de repente, depois de um tempo que era a previsão que você já nem era para estar vivo e você está vivo, as pessoas atribuem isso ao milagre. O Hume, ele vai falar, não é milagre. Esse corpo não é o mesmo que os outros corpos. A gente não sabe como o corpo dessa fulana, desse fulano, iria se comportar diante dessa doença. Mas é porque 200 pessoas já tiveram esse diagnóstico e as 200 morreram em 3 meses. Ok, mas esse corpo não é daquelas 200 pessoas. E se tem uma pessoa que quebra a tradição, que quebra o que se espera, ela não é um milagre, ela é simplesmente um ponto fora da curva. Ela precisa ser estudada de outra forma, porque ela quebrou o paradigma é que sempre aquilo acontecia. Com ela não aconteceu, então vamos descobrir por que não aconteceu. Então, ele não acredita que nós podemos viver milagres, mas ele acredita que nós podemos ter limites e não compreender o que acontece nesse mundo de uma forma generalizada. Então, qual é a relação do hábito e do ceticismo? O pensador define o hábito como um sentimento afetivo racional, ou seja, o hábito é uma crença. Tais crenças orientam o nosso cotidiano, mas para ele esse tipo de conhecimento não pode se comprovar racionalmente. Ele só pode ser aceito na probabilidade. As relações que estabelecemos permitem criar associações por causalidade, contiguidade e semelhança. Ao observarmos situações semelhantes, criamos verdades que ultrapassam os dados da experiência. E por isso, a gente supõe que os fatos atuais podem se comportar como os fatos anteriores. Por admitir que as leis da natureza não podem ser compreendidas plenamente pela razão, visto que a razão é limitada, o Hume é desconhecido e tido como um cético. Ele afirmou o seguinte, que se reconhecermos a limitação de nossas pesquisas aos assuntos que mais se adaptam à estreita capacidade do entendimento humano, a gente começa a entender que as explicações que a gente tem para o mundo é a melhor possível dentro das nossas capacidades e não necessariamente são verdades absolutas e inabaláveis. Então, ele deixa claro aqui que o conhecimento e a ciência são produtivos, são eficientes, mas eles não trazem todas as verdades porque a razão humana não é capaz de conhecer tudo e todos e explicar tudo que existe no mundo. Mas isso não significa que a gente não pode tentar, a gente tem que continuar. A gente só tem que entender que aquelas verdades que a gente descobre não são eternas e nem inabaláveis. Elas são o que a gente tem de melhor para o momento, ok? Vamos voltar um pouquinho lá na questão da fantasia para a gente poder finalizar aqui a nossa aula com um esqueminha que é bem legal. Então, aqui, ó, cadê nossa questão da fantasia? Aqui. O que é a fantasia para David Hume, tá? A fantasia é uma ideia que não tem um correspondente com a realidade. Acho que eu já estava na marca-texto. Então, a fantasia é uma ideia que não tem um correspondente na realidade.
Ou seja, como a ideia de uma fada, de um minotauro, de uma montanha de ouro ou de uma sereia. Então, quando eu falei, por exemplo, se você nunca comeu rã como eu nunca comi rã, a imaginar comer a carne de rã é uma fantasia. A partir do momento que eu sentar e experimentar, ela vai parar, ela vai deixar de ser uma fantasia, vai deixar de ser uma ideia complexa e vai fazer parte das minhas ideias simples, da minha experiência, que tem correspondente com a realidade. Eu já comi rã, eu sei qual é o gosto, eu sei como é. Agora, existem coisas que a gente nunca vai experimentar, talvez, né? Então, a ideia de fada, uma montanha de ouro, né? Tudo isso foge da realidade, mas significa que a gente não é capaz de pensar? Nós somos, mas nós não somos capazes de criar. Tudo que existe fora da nossa realidade, tudo que a gente não pode experimentar, mas a gente pode pensar, faz parte do que ele chama de composição de ideias, tá? Então, a montanha de ouro, a sereia, a fada, o minotauro, tudo isso são, então, fora da realidade. Para verificar se as nossas ideias têm correspondente com a realidade ou não, se elas são verdadeiras ou falsas, é preciso analisar e buscar uma impressão da qual ela se originou, de onde ela veio. Se por acaso eu não conseguir identificar uma impressão imediata de onde ela se originou, eu sei que o que eu estou pensando é falso e fantasioso. Abre aspas. Embora nosso pensamento pareça possuir uma liberdade ilimitada, a gente verifica através de um exame mais minucioso que o nosso pensamento ele está realmente confinado dentro dos limites mais reduzidos de que todo poder criador do espírito não ultrapassa a faculdade de combinar, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que todo conhecimento que a gente tem sobre o mundo permite que a gente crie novas criaturas, mas essa criação é uma composição. Então, por exemplo, quando você pensa num filme de terror ou num monstro alienígena de 7 cabeças, você fala, não existe na realidade. Como que a pessoa imaginou? Esse monstro é uma composição de várias coisas que a gente já experimentou na nossa vida. Inclusive, os nossos alienígenas, em regra, antigamente eles eram humanoides. Eles tinham 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. E aí, conforme a gente foi descobrindo mais o fundo do mar e umas bactérias muito bizarras, assim, que não é possível ver a olho nu, mas com a tecnologia que a gente desenvolveu, a gente vê umas criaturas muito loucas, a gente percebe também que os monstros da ficção científica, os alienígenas, eles estão ganhando uma forma diferente que tem a ver muito com o bicho que estava no fundo do mar, com a bactéria que conseguiram ver depois do microscópio, blá, blá, blá. Então, isso aí vai alimentando a nossa imaginação e a gente vai trazendo, então, uma realidade paralela e criando e compondo, aumentando, diminuindo, transpondo os conceitos para assim chegar, então, em ideias como uma fada, uma mulher pequena de asa, uma montanha de ouro. Você conhece a montanha, você conhece o ouro. Unicórnio, né? Você conhece o chifre, você conhece um cavalo. Quando você une as duas coisas, tem um unicórnio, cavalo alado. Nada mais é do que um cavalo com asa. Então, a gente percebe que tudo que existe na fantasia é composto por várias coisas que a gente já experimentou. Se a gente não experimentou, a gente não é capaz de imaginar. A nossa mente trabalha com as experiências que a gente já realizou na nossa vida. Interessante, né? Vamos finalizar aqui. Eu trouxe um esqueminha aqui do Hilme para vocês, que eu acho bem interessante, que fecha a aula de hoje. Tem alguma dúvida? Deu para entender? Fui clara? Se deu para entender, se não tem dúvida, por favor, já deixa aí no comentário. Se gostou da aula, deixa um joinha, deixa um coraçãozinho que a prof gosta, deixa aquela curtida que a prof gosta também. Se não é inscrito no canal, já se inscreva e vale a pena tirar print dessa tela aqui, ó, para os seus estudos, para o seu aprendizado. E o Rio me diz o seguinte aqui, que as experiências, elas são matéria-prima para todo conhecimento e para as ideias. Num primeiro momento, a gente vive a impressão sensível, que gera em nós uma percepção imediata. Então, tomei o café sem açúcar e logo percebi que ele estava amargo. Conto para alguém dessa minha experiência. É uma lembrança da minha impressão.
E aí eu percebo que eu gosto de café amargo ou não, eu prefiro café sem açúcar ou com açúcar, eu prefiro café morno, eu prefiro café frio. Enfim, a ideia ela já é mais complexa. Então, existem dois tipos de ideia, as simples e as complexas. As ideias simples necessariamente têm que ter um correspondente com a realidade. As ideias complexas é a nossa imaginação e a nossa fantasia. E lembre-se, as ideias são muito mais fracas e as impressões mais fortes, já que as impressões são imediatas e as ideias são lembranças dessas impressões, ok? Com isso eu finalizo a aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Se você é novo por aqui, Instagram Filosofando com a Gabi, tem muita coisa boa. E aqui na descrição do vídeo tem acesso para o meu site, onde eu tenho cursos completíssimos de filosofia. Então essa aula do David Hume com muito mais detalhes, entre outros filósofos, acompanhando toda a história da filosofia e todos os temas da filosofia, ética, política, epistemologia e estética. Então, se está precisando dar um up aí nos seus estudos e quer garantir sua vaga no vestibular, se é o motivo pelo qual você está aqui, eu tenho certeza que gabaritando filosofia você garante sua vaga, porque muitas vezes a filosofia é deixada de lado na hora dos seus estudos e é exatamente essa que você perde 2, 3 questões que você não pode perder. E eu sei como fazer isso por você. Então, se você gosta de filosofia e quer entender mais sobre o assunto, entender o poder que ela tem não só na sua prova, mas na sua vida, vem comigo. Aqui no link aqui na descrição tem o link do site Filosofando com Gabi. E se você quiser ter acesso a esse material, a esses slides, lá no finalzinho tem também um Telegram para você poder ter acesso ao PDF desses slides, ok? Eu agradeço o carinho, agradeço a atenção, agradeço a participação e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijinho, obrigada e até logo.